agora nós vamos identificar quais são os fatores de risco. Lembra que quando nós identificamos os riscos, nós também listamos aqueles que eram importantes, que afetavam diretamente o negócio da empresa, né? Depois disso ainda nós definimos cada um deles, conceituamos cada um dos riscos que serão tratados. E agora nós vamos trabalhar as fontes de risco, ou seja, identificar os fatores de risco. Por que o risco acontece? Ou seja, gente, você chegou num ambiente, você pode ser doutor, professor, pós-doutor, mas é muito deselegante você dizer, muito prazer, eu sou a doutora Miriam. Eu devo dizer, olha, muito prazer, eu sou a Miriam. Se eu for doutora ou não, professora ou não, você vai saber num segundo momento, porque a ideia é que nós estejamos num relacionamento profissional, comercial, e você vai saber da qualificação da pessoa. Não precisa colocar títulos para você mesmo. Isso demonstra até um pouco de insegurança quando você se apresenta colocando o seu título na frente. Existem algumas pessoas que inclusive em redes sociais colocam lá, doutor fulano. Eu fico em dúvida se o nome dele é doutor. Não cometam essa deselegância, esse erro. São crimes, por exemplo, especialmente ligados à vida, né, ao patrimônio, são crimes que, como regra, terão como sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo? Aquele que sofre essa violação, né, de um bem tutelado. A maioria deles pertence ao Estado. Mas, por exemplo, quando eu imputo a alguém um fato criminoso, sabendo que esse fato criminoso é falso, nós temos um crime contra a honra. Crime esse que o Estado entendeu, então, que quem terá ou quem será a vítima é a própria pessoa. Primeiramente, qual a importância da análise de risco? A análise de risco ela é fundamental para que a gente possa criar o nosso plano de segurança, para que a gente possa criar também o nosso plano de continuidade de negócio. Então, de qualquer forma, a análise de risco ela é base para que você consiga elaborar o teu plano para poder colocar em prática e decidir sobre a implantação de um sistema de câmeras, um sensor, um controle de acesso, um vigilante, procedimentos, normas e tudo mais. Isso tem que sair tudo dentro da análise de risco e não de um achômetro, a pessoa ir lá achar que é melhor assim, coloca isso que eu acho que é melhor e tal. Então, para fazer através de uma metodologia, seguindo um processo, né, que nós temos isso dentro de uma norma, que é da ISO 31000, então para seguir esse processo nós vamos fazer análise de risco e aí sim, nosso resultado vai ser o nosso plano de segurança ou plano de continuidade de negócio. O princípio da negociação é o relacionamento, é a comunicação, é a absorção de ideias. Você vai expor sua ideia e absorver a do outro, como nós dissemos no primeiro módulo. Sem essa comunicação e esse cruzamento de informações, você pode perder passos importantes na sua negociação. E o seu objetivo pode ficar comprometido. E aí é aquela causa que nós dissemos, onde é que eu perdi essa negociação? Você não vai identificar porque você perdeu alguma informação, perdendo tempo, endurecendo a sua posição. Agora nós vamos falar da segurança periférica, que na verdade é aquela segurança isenta de periculosidade, ela é isenta de riscos muito grandes, que nós vamos pensar que é o entorno da empresa, aquilo que está em volta, que nós estamos falando periférico, que está circulando a empresa. Claro que você não pode menosprezar isso, né? É uma segurança periférica. Ela tem que estar cuidada, ela tem que estar protegida. Mas não esquece lá dos círculos, né? Que nós vamos diminuindo. Então, se você conseguir colocar isso em prática, imagina o círculo lá grandão e aí os níveis de segurança aqui estão um pouquinho mais relaxado e vem, até chegar na segurança extrema. Nós temos que dificultar a ação do marginal. Então, esses posicionamentos, a ideia é você dificultar. Mas isso impede, não existe risco zero. Nós criamos algumas dificuldades. Para a gente falar disso, é importante conhecer, normalmente as pessoas já conhecem isso, que para que ocorra um crime, existe uma teoria chamada triângulo do crime. Esse triângulo do crime ele tem os 3 vértices ali. Que para ocorrer um crime é preciso fechar os 3 vértices. Um deles é motivação, ou seja, o marginal deve estar motivado para cometer aquele crime. A motivação dele é pessoal. Ele pode estar motivado porque ele quer comprar remédio para a mãe dele, para o filho dele.
Ou ele está motivado porque ele quer comprar um tênis. Ou ele quer roubar um carro para ir dar uma volta aí na praia. Então a motivação é só dele. Ele é que cria isso dentro da cabeça dele, essa motivação. Um outro vértice é conhecimento ou técnica. Para que ele cometa o crime, não basta só ele ter vontade, ele está motivado, motivo para ação, ele tem a motivação, mas ele tem conhecimento. Especificamente, falaremos nesse curso a respeito de liderança e gestão de pessoas. Sempre digo nas organizações que é muito importante que tenhamos realmente líderes para poder gerir todos os colaboradores da empresa. Só que, infelizmente, eu não tenho visto isso. Eu tenho percebido que as pessoas elas se preocupam muito com as metas, com os resultados, com os números. E isso não é o ideal. As pessoas, hoje em dia, elas estão se tornando cada vez mais exigentes. As pessoas estão querendo cada vez mais. É notório que o perfil hoje dos nossos colaboradores, das pessoas nas empresas, eles esquecem muito a respeito dos seus deveres. Porque eu sempre digo, existem os direitos e os deveres. Você está montando um planejamento, né, para depois falar com o seu comitê. Cada pessoa de determinado ponto-chave da empresa, da linha de produção, do financeiro, do jurídico, tem que dizer quais são os possíveis riscos que podem ocorrer e que podem gerar uma crise. Tá? Avaliação das atividades prioritárias, né? Ou seja, tivemos uma crise, qual é a atividade que não pode parar mesmo? Tem algumas atividades numa empresa que não podem parar. Se ela parar, a empresa toda para. Evidente que quando falamos de etiqueta corporativa, as regras hoje elas são mais elásticas, as empresas hoje nos dão mais liberdade, mas a liberdade sempre deve ser usada com muito bom senso, não se esqueçam disso. Às vezes o alto escalão da empresa nos dá liberdade para saber se nós respondemos com responsabilidade. Pense se vocês não estão sendo avaliados nesse sentido. Nos comportar bem, nos vestir bem, saber nos colocar, respeitar o colega de trabalho, respeitar o chefe e especialmente respeitar a empresa que você atua, pode acreditar, vai fazer de você um profissional desejado no mercado de trabalho. As pessoas vão querer trabalhar com você, gostar de trabalhar com você.